As causas da velhice e seus conservantes. Parte 01, dia 17 de junho de 2025. Seção 1. Tendo assim descrito a velhice, passo agora a investigar as verdadeiras causas dela e os meios de preservá-la. As causas disso. Primeiro, a causa meritória original é o pecado do homem e sua deserção de Deus. A verdade é que pode parecer um pouco estranho que o homem, criado desde o princípio à imagem do Deus imortal, colocado pouco abaixo dos anjos, coroado de glória e honra e feito governante sobre todas as outras criaturas, tenha sua vida sobrecarregada com tantas tristezas, e então chegue tão cedo a velhice e a morte. E alguns pagãos totalmente acusaram a natureza de inveja e crueldade para com o homem, por fazer com que uma criatura tão nobre permanecesse tão pouco tempo no mundo e envelhecesse assim que começasse a amadurecer. E outros, sabiamente, concluíram que os homens foram enviados a este mundo apenas para sua punição por crimes cometidos em outros corpos antes. De fato, se deixarmos de lado as escrituras que resolvem o caso, é um tanto inexplicável ter uma história tão curta de uma criatura tão nobre. Se um arquiteto intricado construísse e erguesse um edifício firme e imponente, e estando completamente mobiliado, ou mesmo imediatamente encolhesse e, em pouco tempo, decaísse e caísse no chão, os passageiros seriam propensos a questionar a fidelidade ou a habilidade de quem o construiu, ou se perguntariam profundamente por que meios ele veio à ruína, até que descobrissem que o próprio morador minou e derrubou sua própria casa. Portanto, no caso diante de nós, é motivo de tristeza e espanto ver a mais requintada obra de Deus na terra tornar-se decrépita em tão pouco tempo e ser reduzida tão rapidamente a pó e cinzas. Devemos saber, portanto, que o homem, em sua primeira criação, sendo composto de um corpo e uma alma, não era em sua própria natureza tão imutável e imortal quanto os anjos, nem tão frágil e fraco quanto as outras criaturas abaixo. Não tão imutável, digo, em sua própria natureza, pois tendo um corpo que precisava ser continuamente suprido de alimento, isto é, reparado, segue-se que aquilo que precisa de reparo está sujeito à decadência. Mas, ainda assim, enquanto a doce harmonia em que foi inicialmente formado não fosse perturbada, a estrutura poderia muito bem ter perdurado por muito tempo, especialmente se a árvore da vida no Éden tivesse a intenção, como alguns dos eruditos pensavam, de sustentar, fortalecer e perpetuar a vida. Mas a queda lúgubre de nossos primeiros pais esmagou tanto o corpo e feriu a alma, que nenhum deles pode ser recuperado nesta vida. Pois assim que o homem pecou, a morte que lhe era ameaçada apoderou-se gradualmente de seu corpo, e o medo, a vergonha e a tristeza penetraram em sua alma. E embora a providência divina tenha permitido que ele e vários de seus descendentes vivessem muitas centenas de anos, para que o mundo nu pudesse ser povoado, e que a religião, com todos os outros conhecimentos úteis, pudessem ser adquiridos, preservada e propagada no mundo. Ainda assim, datamos seu estado de decadência e morte a partir daquela palavra, Gênesis 3,19, porque tu és pó e ao pó tornarás. Essa sentença justa traz sobre nós os nossos cabelos brancos.
Tu reduzes o homem à destruição e dizes: voltai, filhos dos homens. De manhã sou como a erva que cresce. De manhã floresce e cresce. À tarde é cortada e seca. Salmo 90, 3, 6. Se, portanto, indagardes sobre as ruínas da natureza humana, a resposta será que o pecado é a traça que, sendo criado nela, corroeu a vestimenta, murcha o homem e lança sua própria honra ao pó. Cada decadência de nossas forças, portanto, deve nos lembrar de nossa apostasia de Deus pela queda e deve renovar nossa dor por ela. Se Adão chorou tantas vezes quanto olhou para o paraíso, é incerto, mas certamente quando percebemos que nossa visão falha, nossa pele se enruga e as colunas da casa tremem, devemos lamentar aquela lamentável desobediência e ingratidão que foi a causa original da decadência da natureza. Quando os seus olhos não podem lhe ajudar a enxergar, então deixe-os fazê-lo chorando por esta raiz de pecado e miséria. Não diga que não tem responsabilidade pelo que foi feito por outro há muito tempo, pois certamente jamais sentiríamos os efeitos que diariamente constatamos em nossos corações se não tivéssemos contribuído para a sua causa. Aqueles que o querem persuadir de que nenhum pecado é inerente a você, mas que ele só é contraído por imitação e costume, devem necessariamente admitir que a decadência, a fraqueza e o definhamento, mesmo do homem mais temperante do mundo, devem provir de alguma ferida na natureza humana, que o Criador jamais teria infligido sem culpa. Amém. Tem continuação.